Não existe dose segura de bebida alcoólica. Oi, gente, eu sou Elaine Colini e hoje eu vou falar pra vocês como é que eu parei de beber. O meu corpo ele tava gritando, e eu acho que foi a última coisa que eu pensei que o que estava me fazendo mal era bebida alcoólica. E olha que eu pesquisei muito, eu fui atrás de muita coisa e no final eu sabia que era bebida alcoólica, mas eu não queria ver. E se você é daquele tipo de pessoa que fala, nossa, mas a minha avó viveu até os 100 anos e ela bebia um cálice de vinho todos os dias, é bom você repensar, porque a sua avó, ela não tinha 1/10 do contato que a gente tem com disruptores endócrinos, com toxinas. Então, a única coisa que ela fazia, que fazia mal para ela, talvez fosse o vinho, né? Talvez fosse a bebida alcoólica e nada mais. E a gente não pode se comparar hoje com esse tipo de coisa, porque nós somos bombardeados o tempo todo, e não é só com bebida alcoólica não, é com tudo, é comida, é absolutamente tudo. Então, depois que eu fizer esse vídeo, eu também vou enviar para as pessoas que eu amo muito, que bebem e que acham que isso não faz mal. Eu separei bastante material também, falando a respeito do fígado, que é o órgão assim mais afetado. Ele é o órgão que sofre com a bebida alcoólica, e também tudo que você acaba tendo de problemas decorrentes de quando seu fígado está doente. Bem, eu queria falar um pouquinho do contexto, né? Eu acho que eu comecei a beber muito jovem, na minha adolescência, lá para uns 17 anos. Hoje eu acho isso inadmissível quando eu vejo meus filhos. Mas eu bebia assim, nas festas, quermesse, sabe, quentão, vinho quente, bebia... era esporadicamente. E aí, entrando lá pra vida adulta, uns 20 anos, comecei a sair, comecei a entrar em contato mais com lugares que tinham bebidas. Comecei a beber, mas sempre bebia moderadamente, assim. Não era o tipo de pessoa que vivia bebendo todos os dias, toda hora. E assim eu fui indo. E quando eu conheci meu esposo, eu não bebia várias bebidas. Por quê? Porque eu sempre bebia bebidas de má qualidade, essa é a verdade. E quando eu conheci, eu comecei a experimentar bebidas melhores. Até então eu bebia, sei lá, vinho, era cachaça, né? Porque adorava uma caipirinha, um quentão, adorava. E eu acho que era só isso. E aí depois licor também, gostava bastante de licor. E aí depois eu comecei a tomar cerveja, uísque, vodka e enfim, tudo mais que aparecia. Mas era aquela coisa, né? O sextou, a gente começava a beber, sábado, domingo, e não era muito, a gente bebia um pouco, não era assim, e não era todo final de semana também. E as minhas gestações e amamentações, teve essa pausa, né? Dei essa pausa na bebida, mas depois continuei bebendo moderado. Até que um dia eu me mudei de país, vim para um país muçulmano, que na época que eu cheguei, era mais difícil de comprar bebida. Não era difícil, você tinha que seguir as diretrizes do país para poder comprar essa bebida, aliás, do emirado que eu moro, porque cada emirado tem suas regras, suas leis, e aqui onde eu moro, em Dubai, a gente precisava de uma licença, onde seu chefe tinha que autorizar essa licença, e aí você poderia comprar bebida. Como no meu bairro não tinha uma loja, porque aqui você não vai ao mercado e compra bebida alcoólica, você tem que ir numa loja que só vende bebida alcoólica, e é separado, né, de mercados, de loja, comércios em geral, é separado. E outra coisa também, restaurantes.
quando eu cheguei, não podia beber nada em restaurantes. A única coisa que você podia era em hotel, nas baladinhas do hotel você pode consumir. Enfim. Então, era difícil essa coisa. Não era igual no Brasil, que muitas vezes, final de semana, a gente ia para algum bar, algum restaurante e bebia lá, nem bebia em casa. E aqui não. Aqui o que a gente fazia era comprar muita bebida para ficar em casa estocado, né? Como se fosse um bar. E essa coisa de você ter bebida à vontade para você pegar a hora que você quiser, eu comecei a perceber que eu comecei a beber mais. Não só durante o final de semana, mas durante a semana também. Tá lá, você abre o armário e aí você tá estressada e você tá cansada e você acha que merece uma recompensa, então você vai lá e bebe. Então, né, já havia reparado, eu na minha cabeça, quando saí do Brasil, achei que ia ser muito mais difícil beber, que eu ia beber menos, só que não, pelo contrário, tava bebendo muito mais. E, né, chegamos em 2020, todo mundo em casa, trancado, né, fica em casa, e aqui o fica em casa era pra valer, você não podia sair e ir para onde você quisesse, não, você precisava de uma autorização, e aqui regras e leis funcionam muito bem, então a gente ficou em casa. E aquela loucura, todo mundo em casa, os filhos estudando, marido trabalhando, eu tendo que dar conta de tudo, tendo que também segurar as pontas do emocional, porque bem ou mal meus pais, minha família, né, meus pais e meus irmãos estavam no Brasil e a gente ficava super preocupado, sabe? Eu ficava super preocupada, porque, bem ou mal, eu me sentia muito segura aqui em relação à pandemia. Mas eu ficava super preocupada com os meus pais lá no Brasil. Então, tem toda essa coisa de você ter que se readaptar a uma rotina nova, que era uma loucura. Muitas vezes eu, juro, chorava. Eu chorava porque eu falava, eu não vou dar conta. E essa preocupação com a família em relação à pandemia, e aí chegava no final do dia, o que eu queria? Eu acho que a maioria das pessoas queriam. Se você não bebia bebida alcoólica, com toda certeza você queria uma comida que te confortasse, uma comida que falasse assim pra você, come, fica bem, porque aproveita essa horinha que você tem pra comer e ficar bem, porque pra mim foi bem difícil e acredito que pra muitos foi algo assim surreal, enfim. E o que acontecia era que à noite eu comia muito mais que devia, comia comida que também não era saudável, e mais o plus da bebida alcoólica, tá? Beber tudo que tinha, e o estoque só aumentava, porque, enfim, todo mundo, acho que eu percebi que todos fizeram a mesma coisa. Ou se você não exagerou na comida, você exagerou na bebida, ou você exagerou nos dois. Foi isso que aconteceu, e eu não fui muito diferente de ninguém, aconteceu isso comigo também. E então, mas assim, antes da pandemia, em 2019, eu comecei a ter uma coceira na mão, uma coceira entre os dedos, e eu achava aquilo muito estranho, porque eu já tava tendo problema no meu fígado. E só que assim, eu não sabia o que era. Pra mim, eu achava que é porque eu tenho várias plantas, é porque eu manuseava as plantas com as mãos, devia ser alguma bactéria, sei lá.
Então comecei a usar a pomada para bactéria e tudo mais e não resolvia. E aí eu ia lavar louça, usar produto químico e produto de higiene, também a mesma coisa, coçava, descamava. Falei, não, eu devo estar com uma alergia a produtos de limpeza. E aí tudo que eu ia fazer era com luva, só que a mão não melhorava. A mão tava sempre coçando e descamando, mas só entre os dedos, né? Entre os dedos. E aí chegou na pandemia, essa minha mão, as minhas mãos, elas tinham bolhas, elas ficavam em carne viva, era um negócio do outro mundo, era horrível. E eu não sabia o que que era, e aí comecei a pesquisar, e eu falei, deve ser alergia a alguma coisa que eu estou comendo, só pode ser isso, porque coceira, essas, né, esse tipo de coisa, deve ser algum alimento que eu estou comendo. E aí comecei a pesquisar e achei que estava com psoríase. Eu achei que eu estava com alguma doença autoimune ou eu era celíaca. Então a primeira coisa que eu fiz foi cortar o glúten, tirei o glúten da minha vida e comecei a consumir vitamina D, porque a vitamina D ajuda, né, no sistema imunológico. E foi isso que eu fiz. A gente tava, nessa época, a gente tava no meio da pandemia e tudo mais, então não queria sair, me expor nem nada. A gente tentava ficar mesmo o máximo de tempo em casa e a gente queria passar ilesos com tudo que estava acontecendo. Então, eu fui passando pomada antibacteriana, fui tomando a vitamina D e tirei o glúten, só que a minha mão não melhorava. A minha mão não melhorava, de forma alguma, ela continuava a mesma coisa, mas a bebidinha eu não tirei não, bebidinha, não, que isso não tem nada a ver com bebida, é coceira, que alergia, é comida, algum tipo de coisa que eu tô ingerindo, esperta, né, só que não. E aí, achei que era o leite também, tirei o leite e, enfim, comecei a procurar e eu tinha certeza que eu tinha psoríase, tinha certeza absoluta, porque eu via várias pessoas relatando e era a mesma coisa. Então, eu procurei um médico, expliquei pra ele e ele achou que era, sei lá, verme, achou. E eu também achava que podia ser verme, porque eu mexia nas minhas plantas, né? Na terra com a mãozinha lá, eu gosto, até hoje eu faço isso. E aí... o médico me passou um monte de antibióticos e eu relatei pra ele tudo que estava acontecendo na época, que eu tinha muitos gases, as minhas fezes eram bem amarelas, era bem diferente do que era, só que desde quando eu cheguei aqui, eu já tinha notado isso, já tinha notado que eu tinha mais gases que o normal, e que minhas fezes estavam mudando de coloração. E parece que ia ficando pior. Era muita diarreia também, olha que coisa bacana, né, de se ter. Dor de cabeça, nunca tive dor de cabeça. Eu comecei a ter confusão mental. Eu comecei a ter dores pelo corpo, dores no cotovelo, dores nas juntas. Por isso que eu achava que eu tinha psoríase ou artrite reumatoide, porque doía tudo, doía todas as minhas articulações, era uma coisa horrível. E eu comecei a ficar sem vontade de fazer nada, cansada. E aí eu procurei uma outra médica, mas não era, era ginecologista, mostrei pra ela minha mão, expliquei, ela falou, vou te mandar pra uma alergista. E aí fui, fiz uns exames, a médica falou, não, você não tem nada. Tá tudo ótimo, tá tudo lindo, maravilhoso aqui nos seus exames, tá uma coisa, né? Coisa de louco, de tão bom que tá. E aí eu, cara, mas se tá tão bom assim, por que que eu tô tendo essas... Por que que eu tô tendo esses problemas, entendeu? Por quê? E ninguém sabia me dizer. Aí eu troquei de ginecologista, mostrei minha mão pra ela também. E assim, claro que tomando vitamina D, tirando o glúten, tirando o leite, a mão tava melhor, mas ainda tava ruim. Também sempre tive anemia e tudo mais. E aí passei com um hematologista, também fiz todos os exames. Só que na época que eu passei com o hematologista, eu já estava estudando nutrição. Então eu já sabia mais ou menos os níveis que são ruins mesmo
e que são bons. E pra mim tava tudo ruim, tava tudo péssimo. E o hematologista falou pra mim, não tá no parâmetro do laboratório, tá tudo certo, tudo ok. E eu não fiquei muito satisfeito com aquilo, porque eu falei, não, tá tudo errado, tá tudo ruim, tá tudo baixo. Então eu falei, não, eu vou começar. Eu sempre tive uma alimentação muito boa, entendeu? Não posso falar, não, porque eu comia tudo errado, não, eu como pouco açúcar, evito açúcar, como bastante fruta, legumes, vegetais, como proteína, né, carnes, eu não tenho esse problema. Eu até 2021, eu acho, eu tinha uma dieta vegetariana, mas eu mudei porque também achava que era alguma falta de nutrientes, não sei. Porque era um cansaço excessivo e, enfim. E aí eu passei por um médico, passei por vários médicos e tava tudo lindo e maravilhoso. Eles olhavam meus exames, tava tudo, mas já tinha exame acusando que tava ruim, mas o médico falou, não, porque tá bom. Pensando, por que eu tenho tanto problema em absorção? Será que eu tenho algum, sei lá, algum problema no intestino? Eu não tô absorvendo direito. E aí eu pesquisava várias coisas até que eu cheguei na intolerância à histamina. E aí eu falei, cara, é isso, eu tenho intolerância à histamina. Com certeza eu tenho intolerância à histamina. Porque eu, tipo, gabaritei, assim, os sintomas e as comidas que não podiam, eu comia todas, assim. Eu falei, nossa, gente, é isso, eu tenho intolerância à histamina. E a bebida alcoólica que mais tem histamina, que aliás eu acho que é a coisa que mais tem histamina em tudo, era o vinho tinto, que era a coisa que eu mais bebia. Eu, assim, sempre tive essa preferência pelo vinho tinto e era o que tinha mais estamina. Então, eu falei, é isso, eu tô com intolerância à histamina, porque eu consumo tudo, canela, pimenta, enfim, eu lembro que eu pesquisando, eu falei, nossa, consumo tudo que tem histamina, tudo, exatamente tudo. E era engraçado, porque às vezes eu manuseava coisas saudáveis, tomate, cortava o tomate e minha mão começava a coçar. E eu começava a coçar, era uma coisa, sabe? Uma vez também, melão, fui cortar um melão e aquilo começa a coçar. E aí eu falava, tem histamina. Já sabia o que tinha histamina, que eu não podia comer, só de manusear. Eu já sabia que eu não podia comer. Coisas saudáveis. E quando eu cheguei nessa resolução que o meu problema era a intolerância à histamina, o que eu fiz? Comecei a tirar todos os alimentos que eram ricos em histamina e falei, não, vou fazer um teste, vou ficar 15 dias sem beber, né? Porque eu, quando bebia, era mais o vinho mesmo e a cerveja eu não tava bebendo mais por causa do glúten. Então eu falei, não, vou ficar 15 dias sem beber pra ver o que acontece. E aí nesses 15 dias eu notei que a coceira, em vez de ficar na palma inteira, começou a diminuir. Tinha ainda, mas começou a diminuir. Não ficava aquela coisa esfolada, sabe? Aquela coisa que você via assim, carne viva. Já começava a ficar um pouco melhor. Aí eu voltava a beber, piorava. Aí eu parava, melhorava. E aí eu fiquei nessa coisa assim, eu tenho que parar de beber, é isso que tá me fazendo mal, eu preciso parar de beber, porque é isso que tá me fazendo mal, já sei o que tá me fazendo mal, então eu tenho que parar de beber. Só que assim, toda oportunidade que eu tinha, ia lá, bebia. E tinha oportunidade, ia lá, bebia. Por quê? Porque a bebida alcoólica é uma droga e ela vicia. Não adianta falar que não. Vicia, é difícil. É difícil você colocar na sua cabeça aquilo ali vai te matar, mas eu também não consigo parar de beber. Então, eu ficava um mês sem beber, aí voltava e bebia. E aí, ficava nessa. E já sabia, é a histamina e eu tenho que parar porque vai melhorar. Mas não era a histamina. A histamina era menor dos meus problemas, nem eu sabia. Enfim. E aí, aconteceu um episódio na minha vida que talvez eu seria doadora de uma medula, né, para uma pessoa que eu amo muito. E aí eu pensei, não,
a pessoa tem que receber a melhor medula que eu puder oferecer para ela. Então eu tenho que parar de beber. É agora, eu vou parar de beber. Eu já queria, eu já vinha tentando, mas eu não conseguia. Eu falei, não, tem que parar de beber. Porque essa pessoa tem que receber o melhor de mim. Então eu fiz isso. Marquei um dia, foi o Dia das Mães, o ano passado, mas o Dia das Mães no Brasil, que aqui é diferente. E eu falei, hoje eu vou beber. Vou beber, mas não vou beber mais. Porque quando eu puder doar, já vou tá livre de tudo, né? Porque eu percebi, em 15 dias já melhorava um pouco, e eu tinha acho que uns 4, 5 meses, imagina só, ia tá perfeito. E aí, pus esse dia, né, dia 12 de maio, eu falei, chega, acabou, não vou beber mais, hoje vai ser o último dia. Bebi vinho, e aí falei, chega. E aí eu parei de beber. E é impressionante porque eu fiz isso tanto para me ajudar quanto para ajudar outra pessoa, né? E eu acho isso bacana porque a pessoa mesmo sem saber também estava me ajudando muito. E é uma troca, né? Isso é bonito, assim, quando você tenta dar o seu melhor para alguém, você sempre é recompensado. Sempre. Enfim. Ai, eu não quero me emocionar, porque... Enfim. Mas... Aí eu parei. Simplesmente parei de beber. E claro que houve episódios de... Ai, sabe? Eu vi um vinho que era muito bom e quis experimentar. Aí eu tomava um gole de vinho, o vinho já descia queimando, entendeu? E olha só, quando eu bebia a bebida alcoólica, eu já me sentia mal na hora que eu bebia. Mas eu falava, não, é a comida. Sabe essa história? Não, é porque a comida que eu comi, é porque, eu acho que eu bebi um pouquinho demais, sempre. E aí eu reparei que dessa vez, né, já tava um tempo sem beber, e eu considero que eu parei dia 12, e que, claro, eu tive recaídas, porque não é fácil. Sabe? Não é fácil parar de beber. E assim, claro que eu já vinha tentando, mas quando eu falei não vou parar, eu vou parar, porque eu tinha um propósito muito maior para parar de beber. E aí, o que aconteceu? Então, eu bebi esse golinho de vinho, e aí tipo, me desceu mal, entendeu? E eu acho que depois eu bebi mais umas 3 vezes. Na virada do ano eu também tomei uma taça de Prosecco. E porque no final do ano é essa história, né? Desde quando eu me conheço por gente, virada do ano tinha que ter cidra, tinha que ter espumante, tinha que ter Prosecco, tinha que ter champanhe, tinha que ter o que tivesse que fizesse espuminha e fosse, né? Fosse uma bebida alcoólica. E aí, esse ano eu tomei a mesma coisa. Foi tomar, no outro dia a mão coçar, sabe? E aí você perceber que o corpo não tá funcionando muito bem. Então, você fala, não dá. Esse ano aqui, ou, né? Nesse ano aqui, ou eu vou tomar uma cidra sem álcool, né? Um suquinho de maçã, ou uma água com gás, né? Borbulha do mesmo jeito, tá tudo certo, tá maravilhoso. E é isso. Desde então, né, vai fazer um ano, a gente tá em abril, maio, vai fazer um ano que eu não bebo mais. Claro que às vezes eu sinto vontade, eu vou ser bem sincera, às vezes eu sinto o cheiro, sinto vontade, mas eu penso, não vai te fazer bem, sabe? Você sabe que não vai te fazer bem, que aí no outro dia sua mão vai coçar e que você tá se matando aos poucos. Porque depois que eu parei de beber, eu comecei a pesquisar a respeito do fígado. Ele é o órgão que ele detoxifica tudo que tem de errado no nosso organismo. E o que acontece? Todas essas reações que eu tava sentindo era o fígado causando tudo isso. O fígado ele tava doente, eu já tava excretando gordura porque o fígado não conseguia nem metabolizar de tanto que tinha. O fígado também não metabolizava mais os meus hormônios, tanto é que
Eu achei que tava entrando em menopausa, mas agora eu já não tenho, não sei, agora eu já tenho dúvida se era isso mesmo, porque eu voltei a ter meus ciclos normais, entendeu? Eu sempre tive uma alimentação muito boa, muito equilibrada, muito regulada, e o meu problema era só a bebida alcoólica. Tanto é que quando eu tirei, eu comecei a ver o quê? Ó, porque o meu cabelo também ele não caía, ele se jogava. Até hoje eu percebo que eu tenho muito menos cabelo do que eu deveria ter, porque meu cabelo caiu muito. Porque o fígado não estava absorvendo nenhum tipo de vitamina, porque o fígado absorve várias vitaminas e ele não estava absorvendo nada. Então, ferro também, ele não está conseguindo estocar isso. E isso eu vejo não é de hoje, entendeu? Então a gente começa, sabe, juntar os pontinhos, juntar lá os pontinhos e você vê que todos os problemas que você tem é por causa de um órgão que eu acho que o mais importante que a gente tem no corpo, e ele não tá funcionando bem, e ele não está funcionando bem porque você tá consumindo coisas erradas. Então é aquela coisa, né? Quando você começa a estudar, você fala, nossa, sabe? A mente expande assim de um jeito que nem eu acredito às vezes. Mas é tudo tá interligado. A minha ferritina baixa, a minha vitamina D baixa, sabe? Todos os nutrientes que eu não consigo absorver e eu não sabia por quê. E aí eu vejo assim hoje. É claro que logo que eu parei de beber também, que eu vi que tava tudo baixo, eu repus essas vitaminas, eu não ia ficar esperando que a comida me trouxesse esse benefício. Comecei a repor tudo que tava faltando, parei de beber, olha minhas mãos, que bonitinhas, não sei se dá pra ver, mas ó, sem coceira, nada. Eu sei que a mão começou a melhorar, e aí começou só uma coceirinha entre os dedos, e aqui também tinha uma coceira e a pele ficava até grossa, era muito estranho. Então foi diminuindo, sumindo, e aí hoje eu posso falar, não tenho mais nada na minha mão. Eu percebi que tudo que estava de errado tá melhorando. Conforme o tempo vai passando, eu percebo, eu tenho um monte de cabelinho novo nascendo, tanto é que os cabelos ficam todos assim, né? Também eu tinha muita celulite, é um negócio assim impressionante e já diminuiu muito, mas muito mesmo. Eu acho que eu tenho menos hoje do que quando eu era mais nova. É impressionante. A pele melhorou muito mesmo. Então, o que acontece? Só benefícios. Só vi melhoria na pele, na disposição. Eu comecei a dormir a noite inteira, coisa que eu não fazia. Eu não dormia à noite. Era horrível. Eu ficava acordada. E aí, chegava de dia, eu ficava me arrastando. E era uma dor de cabeça. E uma vontade de não fazer nada. Então, enfim... Hoje eu vejo que tudo que eu tinha, todos os meus problemas, é porque o meu fígado estava doente. E porque eu meio que sabia desde o começo. Era alguma coisa que eu estava ingerindo, era alguma coisa, ou era alguma coisa que eu estava sendo exposta ao meio ambiente, né? Também pode ser. Mas eu não quis acreditar, porque, né, viciada, bebida, e eu não quis acreditar que aquilo tava me matando aos poucos. E ainda bem, né, que eu consegui parar e, enfim, aí como eu disse, às vezes eu quero beber, mas eu sei o mal que isso faz. Então, eu falo, não, obrigado, não vou voltar a beber. Eu espero que meu fígado esteja se regenerando. Eu sei que demora, às vezes demora 7 anos pro fígado se regenerar. Às vezes ele nem consegue 100%, né? Eu espero que o meu consiga. Mas é isso, gente. Hoje eu só vou falar a respeito, né, de como o meu corpo tava gritando. E aí eu não tava nem aí, não tava nem querendo ouvi-lo, né? Mas... de uma forma ou de outra eu consegui parar de beber e que isso foi muito bacana. No meu próximo vídeo eu vou falar a respeito do fígado como um todo, como é que ele funciona, como é que
a gente acaba adoecendo, como é que a gente faz para reverter essas doenças. Eu vou tentar falar um pouco de tudo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele faça você refletir, se você precisa. Eu acredito que todos precisariam parar de beber. A bebida, ela não ajuda em nada, né? Não existe dose segura. Então, repense a respeito do que você põe na sua boca, repense, porque eu não troco o que eu tô vivendo hoje pelo que eu tava vivendo, sei lá, há um ano atrás, né? Não, eu não troco, gente, porque eu vejo o caos que tudo tava se formando e como era difícil pra mim aceitar, mas acabou que deu tudo certo. A gente se adapta muito rápido, a gente começa a trocar bebida, sei lá, por uma água saborizada, né? Porque eu também não gosto muito de beber sucos, enfim, uma aguinha saborizada, uns chazinhos, enfim. Mas você consegue também. Se você trabalha bem sua mente, você todos os dias fala, não, eu tenho que parar, isso vai me fazer uma melhora incrível, eu vou estar melhor, vou estar disposta, e isso não me agrega em nada, essa história de ai que relaxa, sabe? Tem várias outras coisas que você pode usar para relaxar seu corpo, então começa a pensar nisso, que você não pode achar que afetando um órgão do seu corpo você vai viver bem. Não, porque a partir disso já começa a bagunçar tudo e aí você começa a sobreviver. Você não vive mais, você tá sobrevivendo ali. Pelo menos tentem, ou reflita a respeito, ou diminuam a bebida alcoólica, porque pelo menos eu só tô vendo benefício. Até a próxima semana. Mas não esquece de deixar um like pra mim, comentar, compartilhar com aquela pessoa que tá difícil parar de beber e ela quer. E até a próxima semana. Tchau!